Olá, às sextas-feiras eu gosto de fazer vídeos a falar acerca da parentalidade, o que eu já aprendi até agora e reflexões, tá bem? Então, a reflexão de hoje é acerca de como muitas vezes estamos frustrados ou cansados e irritados com alguns comportamentos, algumas atitudes dos nossos filhos, e a reflexão que eu convido todos os pais a fazerem é olharem para si mesmos, vocês mesmos, para nós mesmos, no sentido em que os nossos filhos, eles são um reflexo do nosso próprio ser, e também é naquele contexto de que as crianças são como que uma tábua rasa, digamos assim, e eles vêm para o mundo e depois eles aprendem através daquilo que eles veem, ok? E então tem muito a ver com a nossa educação, a maneira como nos educamos, a maneira como eles cresceram, aquilo que eles começaram a ver, também tem a ver com a estrutura ou a falta dela. E então, no meu caso, no meu primeiro filho, eu não posso falar muito porque eu não cuidei assim tanto dele, porque ele depois, já de pequenino, ele passou muito tempo com a minha mãe e depois foi ficar com o pai, então foi pouco tempo que eu cuidei mesmo assim dele consecutivamente. Depois, claro, eu ficava com ele todos os fins de semana, mas mesmo assim houve uma grande altura também que ele esteve em Cabo Verde, numa fase pequenina, então não posso falar muito nesse aspecto, mas vou falar dos outros dois que, prontos, cuidei desde pequenino. O primeiro, neste caso o segundo, que foi o Afonso, ele desde pequenino, pronto, até eu trabalhar, eu dava-lhe atenção, cuidava sempre dele, estava sempre com ele. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, a avó é que cuidava dele enquanto eu trabalhava, e ela depois ficava com ele mais ou menos até às 6, que era quando eu o ia buscar. E nesse horário eu ficava assim com ele, mas depois eu aproveitava para ir cozinhar e fazer as outras coisas. E enquanto eu cozinhava e fazia as outras coisas da casa, ele ficava assim a ver os vídeos de bonecos, de desenhos, ficava assim entretido, e eu já sabia que dessa forma ele estava seguro. Então foi essa a forma que eu encontrei de, como é que se diz? Fazer duas coisas ao mesmo tempo, já esqueci o nome. Eu sabia que daquela forma ele não estava a partir nada, nem a fazer nada, nem ia se magoar, porque estava focado a ver os vídeos, né? E eu podia cozinhar e ir fazendo outras coisas, porque eu normalmente saía do trabalho, acho que mais ou menos às 2, mas como eu entrava muito cedo, eu entrava às 5, não, eu entrava às 6 nessa altura, e também à noite eu não dormia bem porque ele chorava durante a noite. Quando eu saía das 2 até às 6, eu aproveitava para tirar uma siesta, ok? Então eu dormia e descansava, depois é que eu ia-lhe buscar. E então por isso é que eu depois, quando ia-lhe buscar, eu aproveitava também para fazer outras coisas. E o que eu posso vos dizer e o que eu posso partilhar com quem vê este vídeo é que eu não recomendo então dar telemóveis, colocar as crianças à frente da televisão nessa idade, e mesmo que estejam ocupados. Mais vale então comprar brinquedos, vários brinquedos para que eles, pronto, mexam e também desenhem, carros, etc. E depois coloquem-me perto da área onde vocês estão. Neste caso eu ia estar na cozinha, eu podia colocar quase que, pronto, um retângulo mais ou menos da cozinha, daquelas assim com proteção, e meter lá os brinquedos e ele ficava ali ao pé de mim. Ou então colocá-lo naquelas cadeiras altas, com a mesa, a desenhar, ou a brincar com plasticina, ou whatever. Mas naquela altura eu não sabia melhor e não me recrimino, nem me culpo por isso, porque não sabia, e então nós não podemos culpabilizar uma pessoa por não saber algo. Essa é uma das primeiras coisas que eu recomendo, porque há estudos científicos que dizem que as fases de desenvolvimento das crianças, dos 0 aos 3, é uma altura muito importante para as crianças desenvolverem várias capacidades, ok? Experimentarem o mundo, verem o mundo, tocarem no máximo de coisas, aventurarem-se, prontos. Por exemplo, levar à praia, levar no campo, tocar na relva, brincar com a terra, subir
por exemplo, fazer movimentos como a escalada, etc. Fazer com que as crianças experienciem o máximo possível, porque é uma altura, é a base, ok? E as crianças que forem mais estimuladas dentro dessa idade, dos 0 aos 3, vão ser crianças mais abertas para o mundo, ok? Que vão estar mais abertas para aventuras, para socializar, para experimentar algo novo, mais curiosas, etc. Agora, tendo em conta estas novas tecnologias e o facto das crianças, dos pais também, neste mundo agora que é muito rápido tudo a correr e as pessoas estarem muito ocupadas e também cansadas, é muito fácil realmente cair nessa vontade de dar um telefone para a criança ficar entretida. Mas, por experiência própria, vou-vos dizer, não recomendo. Já passei por isso, fiz e não recomendo. E então a solução disso que eu vos estou a dizer é do que eu vejo também com outros pais, coisas que outros pais estão a fazer que fizeram diferente de mim, que vejo que resulta. Então vejo, neste caso, mães que colocam realmente os filhos perto delas, dependendo da zona onde elas estão, ok? E depois, ou pode ser numa mesa alta, como eu já vos disse, a desenhar ou a fazer atividades, ou então no chão, numa daquelas cercas, ok, de segurança, a brincar com qualquer coisa, está bem? E deixar as telas muito mais tarde possível, o mais tarde mesmo possível. Em viagem, também a mesma coisa. Cadernos de colorir, puzzles, livros para ler, etc. Ok? Não dar esse tipo de... eles vão ter tempo de aprender a mexer no tablet, eles vão aprender muito rápido e isso não lhes vai tirar a outra aprendizagem, está bem? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é a questão da estrutura, está bem? É muito importante ter rotinas, ok? Por isso é que já de pequenino os bebés têm que ter um horário para dormir, um horário para comer, e pronto, há que ter um horário para tudo. E normalmente quando as crianças crescem sem estrutura, sem uma hora fixa para dormir, não há uma hora fixa para acordar, não há uma hora fixa para nada, isso confunde muitas crianças, até porque as crianças ainda não têm a noção do tempo e espaço, está bem? Então, nós é que temos que depois dizer, olha, depois ter um lugar certo para todas as coisas, por exemplo, o dormir é aqui, o brincar é aqui, o fazer os trabalhos de casa é aqui, comer, pronto, ter a área designada para tudo, para eles saberem logo de início, porque senão vão fazer tudo como querem e depois nós vamos ficar frustrados e gritar com eles quando eles não têm culpa, porque tudo é aleatório. Então, como tudo sempre foi aleatório, eles depois, claro, vão fazer as coisas de forma aleatória. Essa é uma das questões. E a forma como eu me apercebi disso foi quando eles já cresceram e depois não queriam ver televisão a qualquer hora, o horário de jantar também não estava bem definido. Depois era, não tenho fome, não quero comer, pode ser mais tarde. Então, a partir do momento que eu comecei a ter horários fixos para tudo, claro que ainda há coisas que às vezes fogem um bocadinho, e eu dou uma tolerância, ok? Mas a tolerância normalmente é de meia hora no máximo, que é, por exemplo, entre o jantar e a hora de comer, que é para terem pelo menos umas 2 horas, ou hora e meia no máximo, para poderem fazer a digestão, que é a tal da questão da digestão. O horário do banho. Normalmente o horário do banho é sempre às 7. Ou, por exemplo, há alturas que nós vamos fazer, eles têm aula, eles têm futebol e jiu-jitsu às 6, então o banho já não pode ser mesmo às 7. E o jantar se calhar já não vai sair às 8. Então nesses dias o banho já fica mais tarde e o jantar fica um pouquinho também mais tarde. Mas também consigo ser flexível. Mas de resto, nos outros dias em que não são essas exceções, é tudo no horário. Uma outra questão, por exemplo, em termos de estruturas e horários. Eu tenho um menino que gosta de comer gelados e gomas e etc. E ele às vezes pedia-me assim de forma aleatória durante o dia, ou logo cedo ou bem tarde. E então eu coloquei um horário específico. Eu disse, olha, entre as 3 e as 6 é o horário que podes comer, por exemplo, as gomas, o gelado e etc. Então hoje ele já sabe que no outro horário ele não me vem pedir porque ele já sabe que ele tem um horário específico, é das 3 às 6. Antes disso ele não pode me pedir e depois disso também não pode me pedir.
Porquê? Porque durante o dia eu não quero que ele tenha, que é o horário que ele está na escola, eu não quero que ele esteja a explodir de energia. E depois à noite também, perto da cama, não quero que ele esteja também elétrico por causa do açúcar. Então das 3 às 6 é um bom horário, porque se ele consumir o açúcar dos doces nesse horário, ele depois ainda está a brincar muito e está a movimentar muito e acaba por libertar essa energia extra. Nas alturas das férias da escola também existe estrutura, porque se não houver estrutura também passam o dia todo a ver TV, ou então não tiram o pijama, ou então não há um horário para dormir, não há um horário para comer. Mesmo nas férias existe uma estrutura entre o horário de comer, o horário de dormir, o acordar é que sou um pouco mais flexível, mas o mais tardar até às 10 da manhã, porque se forem dormir muito, se acordarem muito tarde, a tendência é irem dormir muito tarde, e o dormir muito tarde vai implicar que vão incomodar a mim ou outras pessoas. Então existe mesmo um limite, mesmo durante as férias. E até mesmo nos fins de semana eles têm um limite máximo que podem ficar acordados. Em termos de alimentação também continua o mesmo, existe um limite máximo para cada coisa e também existe algo específico que eles podem comer a cada horário. Não podem estar a comer, por exemplo, logo de manhã um bolo ou uma coisa assim. Existem coisas específicas para cada horário também no que toca em relação à alimentação. Isso é em questão da estrutura. Quando não há estrutura, então estamos a deixar espaço para virem nos dizer: posso fazer isto, quero isto, e depois posso isto, e aquelas perguntas e depois muitas explicações todos os dias e às vezes frustrações e choro. Se nós logo de partida chegarmos e dizermos: olha, neste horário, neste dia, e isto é assim, ter estruturas, isso ajuda bastante, ok? Em termos de organização e responsabilidades também, muito importante, à medida que eles já vão percebendo um bocadinho mais das coisas, nós começarmos a dar responsabilidades, por exemplo, a roupa deles, para arrumarem quando estiver sujo, para começarem também a dobrar a roupinha, para ajudarem a mãe depois de lavarmos a roupa. Outras coisas como o próprio prato, quando acabam de comer, tirarem o próprio prato. Os brinquedos, que já sabem, cada pessoa quando brincar com o seu brinquedo também arrumar. Os materiais da escola também arrumarem num local próprio. Aqui em casa existe local próprio para os sapatos, então eles também, é a responsabilidade deles arrumarem os sapatos. E há, por exemplo, os ténis da escola. Quando chega à sexta-feira, eles não podem deixar ali ao pé da porta, eles têm que guardar porque não vão utilizar nesses dias. Então também são pequenas coisas que eles já vão tendo a noção da organização e da responsabilidade, está bem? Hoje, por exemplo, falei da questão do estojo, porque havia antes um lugar onde eu colocava os lápis, a fia, a borracha e etc. Mas o que depois acontecia é que os dois iam lá buscar, mas depois eu não sabia quem é que voltava a colocar ou não. Então agora vai ter um estojo para cada um. Cada um desses estojos vai ter o lápis, a fias, canetas, cola, tesoura, etc. E depois, quando acabar, eles têm que me dizer que é para eu comprar de novo. Se desaparecer ou perder, eles vão comprar com o dinheiro deles. Porque eles têm o quê? Uma mesada. Eu lhes dou uma mesada que é para aprender acerca do quê? Gestão financeira, né? Gestão do dinheiro. E eles terem a noção que, ok, eu tenho este dinheiro que tem que me durar um mês, e se eu gastar tudo, já não vou ter mais nada, ok? E também a questão do dinheiro, para eles terem a noção, é que se partirem algo, esse dinheiro que eles têm vai ser para comprar aquele algo que eles partiram ou estragaram, que é para também terem essa noção de cuidar das coisas. E uma das coisas que aconteceu há pouco tempo foi que o Dylan partiu a vassoura, agora vou tirar o dinheiro da mesada dele para comprar a vassoura. E ele também, houve um comando dele também que eu comprei, que a qualidade também não era muita, mas acabou por estragar, vou também comprar com o dinheiro dessa mesada. Então, que é para terem a noção de que sempre que nós estragamos algo, nós vamos ter que utilizar o dinheiro para comprar aquele algo. E isso vai sair da nossa conta, daquilo que é nosso. E então já vão aprendendo desde pequeninos a cuidar das coisas, está bem? Isso em relação ao dinheiro. E em relação a terem os cuidados.
De resto, como pais, nós temos de ter muita paciência, explicar as coisas muitas vezes, ok? Explicar de forma clara porque é que tem que ser daquela forma, ok? Quando algo não pode ser, temos que explicar de forma clara porque é que não pode ser e depois dar uma solução, quando é que poderá ser, ok? Porque é muito importante não apenas dizer não, mas pronto, eu ainda às vezes apanho-me e digo só que não. Mas depois é explicar o não porquê e depois quando é que poderá ser o tal sim. Se esse não eventualmente vai se tornar um sim. E quando é que esse não vai se tornar um sim? Que é para eles terem uma noção. Mas não podemos só dizer depois. As crianças não têm muito bem essa noção do futuro. Para as crianças tudo acontece agora, ok? E então é muito importante situar, dizer, olha, no início do mês, ou então no dia tal, ou então depois por exemplo, do carnaval, pronto, especificar com algo que eles têm compreensão. Então isso é muito importante e estou a referir isso porque eu tive uma conversa com uma pessoa que eu conheço e estávamos a falar na questão de dizer não pode ser agora, vai ser depois. O depois não chega para a criança no que toca à sua compreensão de tempo e de espaço, porque as crianças interpretam o depois como nunca vai acontecer. E isso para dar-lhes uma ansiedade e depois querem arranjar formas de fazerem aquilo que querem da maneira deles. Mas se dissermos a eles, olha, vai ser depois, vai ser amanhã às 3 da tarde. Pronto, eles já conseguem esperar porque é amanhã às 3 da tarde. Eles até ficam com aquela expectativa, ok? Mas eles já sabem exatamente quando é que vai ser. E quando chegar àquela altura, eles já vão dizer, já são 3 da tarde. Pronto, pode ser. Então é mais ou menos isso. Ou mesmo que seja um pouco mais distante, explicar que é para eles aprenderem também a ter a noção de curto, médio e longo prazo. E eles começarem a desenvolver isso. E isso foi uma coisa que eu não desenvolvi até agora. Até agora que eu estou a ter a noção de que eu queria tudo agora. Eu queria tudo agora, tudo ao mesmo tempo. E eu, desde criança até agora, nunca desenvolvi essa paciência de tentar conseguir as coisas a curto, né? Médio e longo prazo. Por exemplo, para mim, quando eu era adolescente, pensar, ok, agora vou ter que ir para a universidade, tirar 3 anos para tirar um curso. Hoje em dia eu tenho a noção que 3 anos não são nada e 3 anos passam assim. Mas naquela altura eu queria as coisas ainda de forma mais imediata. Eu queria já trabalhar, eu queria já o dinheiro e hoje em dia eu tenho a noção de que há coisas que vale a pena investir o tempo porque depois o resultado vai ser muito melhor do que aquilo que eu estou a ter agora, neste momento. Porque eu depois, por exemplo, na questão do trabalho, eu não fui para a universidade, até outras coisas também aconteceram que não foram possível, como a gravidez também. E pronto, também a falta de apoio também, que não é culpa, mas os meus pais também não estavam também muito interessados na minha ida à universidade, ou não pensavam muito nisso, ou não incentivavam muito isso também não ajudou. Que não é uma questão de colocar culpa, é só uma questão de compreensão, está bem? Então, isso tudo contribuiu. Mas não houve também, por exemplo, na escola, que explicassem isso aos jovens no sentido, olha, mais vale estudares, ok? E não ires direto agora para o trabalho, porque vais ter um melhor... aquilo que vais te retirar depois da universidade vai ser muito melhor do que disto que estás a ter neste momento. Ok, neste momento estás a ter dinheiro, mas se esperares mais um pouco, o resultado vai ser 10 vezes melhor do que o resultado que estás a ter agora. É só um pouco mais de tempo, mas vai compensar. Então nós agora, como pais, ensinar isso às crianças. Se esperares, o resultado vai ser muito melhor do que se tu não esperares. Se não esperares, normalmente o que acontece são consequências, mas se esperares vais ter resultados muito bons e etc. Mas claro, isso adaptando depois para cada fase, para cada etapa. Pronto, isso para explicar então a questão de falarmos com as crianças dentro da linguagem que elas entendem e quando explicamos o não, explicar o porquê, então falar mesmo de forma clara com as crianças e não ter aquela ideia de que eu falei que não, pronto, sou o pai e tu obedeces. Isso não chega. Porque depois a forma também como nós comunicamos com as nossas crianças é a forma que eles estão a aprender a comunicar e vão comunicar depois de volta connosco da mesma forma e com as outras pessoas no mundo. Então, também se nós não, quando as nossas crianças estão a falar também de uma forma
que nós achamos que é menos adequada, isso é um reflexo da nossa educação, é um reflexo de como nós falamos com ele, é um reflexo daquilo que eles aprenderam, com o que os rodeia. Então vamos estar muito atentos à forma como os educamos, à forma como nós estamos na vida, à forma como nós fazemos tudo, porque eles estão à nossa volta a ver tudo, a observar tudo, a aprender tudo. E depois, as coisas que depois nós percebemos que nós fizemos e eles depois acabaram por copiar, vai ser um trabalho depois de nós mudarmos isto no nosso próprio ser e depois de os ajudar a que eles mudem também isso nesse sentido. Eu estou a fazer por isso. Por exemplo, a minha forma de comunicar. Eu comunicava de uma forma, assim, claro, mais bruta, mais rude. Hoje em dia estou mais calma, mais serena, falo com eles de uma forma mais calma, mais serena, explico tudo, tenho mais paciência. E eles, quando eles se estressam e querem falar de uma forma mais rude, eu lhes digo: a mãe falou contigo de uma forma rude. A mãe foi mal educada. A mãe falou mal. Não, então não fales assim. A mãe agora fala de uma maneira mais calma, fala. Então agora vais ter que falar de uma maneira mais calma, porque agora tens um exemplo. E então é nós sermos exemplo de tudo aquilo que nós queremos que eles sejam. E não ter essa atitude de eu sou a mãe ou eu sou o pai, eu é que mando e eu posso fazer isto, e eu posso ser assim, mas tu não. Porque eu é que mando. Isso não adianta, isso não funciona. O que muito pode acontecer é que as crianças depois podem crescer com medo, ok? E fazerem as coisas por medo e não por consciência e não por compreensão. E o que vai resultar é que quando o pai e a mãe depois não estiverem na presença desta criança ou alguma autoridade ou esse jovem, vão fazer aquilo que querem porque não aprenderam o porquê das coisas serem como são. Ou não aprenderam a esperar, ou não aprenderam a respeitar, E então é muito importante ensinar as crianças a terem consciência, a terem compreensão porque é que as coisas são como são, porque é que devemos esperar, porque é que devemos ouvir, porque é que devemos falar de determinada forma. Claro que é muito complexo e eu estou a ter a oportunidade de fazer este trabalho todo que estou aqui a falar com vocês porque eu resolvi sair de Portugal e vir para a Irlanda do Norte buscar uma qualidade de vida melhor. E essa qualidade de vida significa tempo, ter tempo e dinheiro e saúde. E pronto, sim, é possível, está a ser possível eu ter mais tempo, ter mais dinheiro e cuidar da minha saúde. E então, e também continuar a estudar e a aprender. E por ter esse tempo e um pouco mais de dinheiro, não estou rica, gente, ok? Tenho um pouquinho mais de dinheiro do que tinha lá em Portugal. Isso está-me a dar possibilidade de aprender mais, de fazer mais, de estar mais tempo com as crianças, de ter acesso a mais coisas, ok? Por exemplo, neste momento eles estão a fazer algo que eu sempre quis muito, que quando eu tivesse filhos, eles pudessem fazer natação, uma aula de defesa pessoal e neste caso eles estão e um desporto em grupo, neste caso eles estão a fazer futebol. O que eu queria muito e não foi possível, ou ainda não está a ser possível, era que eles fossem para uma escola privada, ok? Mas aqui na Irlanda existe aquilo que chamam de Grammar School, que eu nem sabia, aprendi agora, que é como se fosse uma escola privada, e então, pronto, existe a possibilidade de quase ter isso, mas era um dos meus objetivos também. Gostaria de, se eu tivesse algum dia filhos, que fosse numa escola de muito boa qualidade, para que eles pudessem ter o melhor. Mas dentro daquilo também que me é possível, estou grata e o resto do trabalho também eu faço, por ensinar, por educar, por ajudar nos estudos, etc. Eu sei que este vídeo está a ficar muito longo, mas o assunto da parentalidade é muito complexo, parentalidade, maternidade é muito complexo e tem muito que se lhe diga. Mas o que eu quero que retirem deste vídeo é que não culpem as crianças pelas atitudes e pelos comportamentos. As crianças são apenas um reflexo da nossa própria educação, ok? Do nosso tempo que investimos neles ou a falta dela, ok? A forma como falamos com eles, a forma como, a atenção que nós damos, a forma como gerimos as nossas vidas, depois é isso que nós recebemos de volta. Então não vale a pena apontar o dedo, gritar com eles, bater, etc. A solução é ter estrutura, ter regras, explicar as regras bem claras, ao implementar as estruturas, ter paciência até elas serem implementadas e não ficar frustrados
connosco mesmo, por não estarmos a conseguir logo de início, porque no início o horário não vai sair logo, nós estruturamos tudo, mas depois quando estamos a colocar em prática percebemos que afinal não deu tempo, afinal não colocámos o tempo de distância que vamos até ao lugar, ou então não colocamos o tempo de preparação, porque existe, por exemplo, o tomar o banho, o vestir, o preparar a mala, e nós não tínhamos colocado isso no nosso planeamento. E então vocês depois, à medida que... O que foi? Pronto, agora vamos ter aqui uma solução ao vivo. O que é que foi? See, do you know where the hangers are? See, beside, you know the way there's the edge of the wall? That one fell and hit the, like, do you know like this here? He hit that. Can you check him and ask him if he's okay? Don't know you're alright. Ask him if he needs anything. Don't you need anything? Are you alright? Ok, ele magoou-se, normal no Dylan. Ele está sempre a saltar e pronto. Mas pronto. Dylan, está tudo bem? Do you need anything? Já volto. Prontos, então já está. E vou concluir o vídeo então para não ficar assim tão comprido. O que materiais que podem estudar em termos do que toca à aprendizagem e à educação dos nossos meninos, ok? Fases de desenvolvimento da criança, dos 0 aos 3 meses, desculpe, dos 0 aos 3 anos, dos 3 penso que é até aos 10, depois dos 10 penso que é até aos 16, pronto. Existe uma fase em que eles estudaram e viram comportamentos semelhantes e eles agruparam desta forma. Claro que há crianças que fogem um bocadinho a esses estudos, até porque hoje, como vocês sabem, nós somos seres evolutivos e a cada geração nós vamos ver comportamentos completamente diferentes nas crianças. As crianças muito mais inteligentes, aprendem muito mais rápido, prontos. Então não é a regra, mas leiam só para terem mais ou menos a noção do que esperar para cada fase de desenvolvimento da criança e depois não ficarem com aquela atitude de porque é que ele porta-se assim, porque é que isto está a acontecer nesta fase, etc. E depois, como eu disse, nós fazemos tudo isso que eu estou a falar com vocês foi porque eu aprendi através de observação, através de erros, através de reflexões também, em que eu me perguntava a mim mesma porque é que isto está a acontecer, porque é que está a ser assim, o que é que eu posso fazer para mudar, e depois ao fazer essas perguntas e a refletir sobre elas e também a ler e a ver outros pais também que tinham bons resultados no sentido de que tinham uma boa harmonia em casa e tinham uma boa estrutura, etc. E então eu consegui comparar e perceber o que é que faltava na minha casa ou no meu lar, e o que é que eu podia então introduzir. E é com base nisso. Também o que eu quero dizer, ainda não está perfeito, ainda estou a trabalhar em algumas coisas, mas o que eu já aprendi é o suficiente para eu estar aqui a partilhar com vocês as falhas que eu tive e o que é que eu fiz para corrigir. E vocês depois podem refletir nas vossas próprias vidas se também por acaso estão a passar por essas situações e o que é que podem fazer então para corrigir e ter melhores resultados, melhores comportamentos e uma relação mais harmoniosa e um ambiente mais sereno e pacífico em casa. Tá bem? É isso, estamos juntos. Até a próxima terça-feira para assuntos relacionados com maternidade, parentalidade consciente. Tá bem? Estamos juntos. Até a próxima.